Yo, yo, yo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Daniel de Geografia, estamos aqui mais uma vez, juntos nesse momento de isolamento social, juntos pela vontade, pelo espírito, claro, mas afastados porque precisamos enfrentar juntos essa epidemia e o isolamento social é o único método eficaz, efetivo para resolvermos essa situação. Mas nada impede que a gente tenha um desenvolvimento legal, um bom estudo e também que a gente se divirta um pouco. O tema da nossa aula hoje é clima e sociedade. A gente vem estudando a climatologia de uma forma geral e aí já percebeu, já entendeu também que a climatologia é a relação, é a parte da ciência que estuda como o clima interfere na sociedade e como a sociedade pode interferir nesse clima. Nos assuntos passados da climatologia, a gente entendeu essas características de uma forma geral. Como é que se dá o clima, o que é tempo, como é que os ventos circulam, os tipos climáticos e assim por diante. Nesse capítulo em si, a gente vai ver especificamente essa relação clima e sociedade e alguns fenômenos que acontecem na troposfera, que é aquela camada da atmosfera mais próxima da superfície, onde acontecem todos os fenômenos climáticos. Beleza? Vamos lá. E a nossa primeira imagem, ela vai trazer três conceitos básicos. O que está em destaque, o que está em evidência, é aquilo que nós chamamos de variabilidade climática. Variabilidade climática. O que é a variabilidade climática? São as oscilações naturais que acontecem no clima. Se vocês analisarem essa imagem, vai ter assim, chuva média anual de Piracicaba entre 1917 e 2005. Na barra da esquerda está mostrando a chuva anual em milímetros, embaixo o tempo, né, a cronologia, e ao lado, na direita, está mostrando o que nós chamamos de variabilidade climática. A linha vermelha é o normal da climatologia, a condição normal climatológica de Piracicaba, que é essa média de 1.300 milímetros. Mas percebam que há alguns anos houve oscilações que foram para mais chuva do que o normal climatológico e outras épocas menos chuva do que o normal climatológico. Então, essa mudança, essa alteração anual, tá? Casos específicos, vejam que os anos foram diferentes, alguns anos variaram mais, outros menos, etc. É o que nós chamamos de variabilidade climática. Variabilidade climática são as oscilações naturais que o clima sofre. E essas oscilações, vejam, o nome já diz, natural, não tem uma relação diretamente com a ação humana ou algum transtorno geral. Não, são questões, são condições que acontecem mesmo. Mas existe uma outra situação, quando nós chamamos de anomalia climática. O que é a anomalia? É uma variação muito acentuada. É algo fora daquilo que era planejado, aquilo que era esperado. Como assim, professor? A variabilidade climática, que é essa oscilação natural, ela já é esperada? Sim, ela já é esperada. O padrão do clima é esse, mas sabemos que pode acontecer um pouco a mais, um pouco a menos. São as oscilações do clima, oscilações climáticas. Mas existem épocas, anos, né, que acontece uma anomalia, extrapola essa variação que já era esperado. E aí nós chamamos de anomalia climática. Então, as anomalias climáticas, elas vão trazer, por exemplo, muito mais chuva do que o esperado, ou muito menos chuva do que o esperado. Mais temperaturas bem mais elevadas ou temperaturas bem menos elevadas do que o esperado. Então, isso é anomalia. Padrão, tá? Padrão climatológico,
as variabilidades que são dentro daquilo esperado e as anomalias. São fenômenos que extrapolam. Aí eu pergunto, o que é que pode ocasionar essa anomalia? Tá aí, o El Niño e a Laninha. Perceberam? Já ouviram falar? Claro que o El Niño e a Laninha não são esses meninos que estão aí na imagem. O El Niño e a Laninha são variações de temperatura do Oceano Pacífico. Isso mesmo. Em algumas épocas, anos, né, que não tem um rigor, que não tem uma condição determinada, o que acontece com as águas do Oceano Pacífico? Oceano Pacífico. Vejam que esse mapa está mostrando a América, tá? De uma forma geral. Dá para a gente perceber na direita o Oceano Atlântico e na esquerda o Oceano Pacífico. Vejam que em épocas do ano, em algumas épocas do ano não, em algumas vezes, alguns anos, o que acontece? A água do Oceano Pacífico ele se aquece. Então, as águas na região equatorial do Oceano Pacífico aquecem mais ou menos 0,5 graus Celsius, acima da temperatura média da história. Veja, nos últimos anos a história mostrou uma oscilação específica. Naquele ano, a temperatura do Pacífico extrapolou. O nome desse fenômeno é El Niño. Beleza? Daqui a pouco eu vou falar o que é que o El Niño causa. Beleza, vamos lá. Em um outro ano, não precisa ser no ano seguinte, pode ser 10 anos depois, 3 anos, 4 anos, enfim, não tem essa relação. O que acontece com as águas do Oceano Pacífico? Tem um resfriamento de mais ou menos 0,5 graus abaixo da média histórica. Vejam, há um padrão de temperatura, existem aquelas oscilações, em um determinado ano especificamente, essa oscilação foi maior do que o normal, do que o que já era previsto como oscilação. O que é que isso resulta? Resulta numa anomalia climática. E quando é o resfriamento, nós chamamos de laninha. Vamos lá. Uma anomalia climática que a gente conhece é o Ninho e a Laninha. É o Ninho, o aquecimento das águas do Pacífico, e a Laninha, o resfriamento das águas do Pacífico. O que é que o El Niño e a Laninha resultam? Por exemplo, se 2020 fosse um ano de uma anomalia climática, fosse ano de El Niño, o que aconteceria no Brasil? As regiões norte e nordeste teriam períodos de seca mais elevados. Isso. Choveria muito menos no norte e no nordeste do que o normal. Já na região sul-sudeste, tá? Haveria uma intensidade maior de chuva. Então, o El Niño, por exemplo, que é um fenômeno climático que acontece lá no Pacífico, que é o aquecimento das águas do Pacífico, beleza? Ele causa anomalias climáticas em grandes áreas do mundo. Aqui eu estou trazendo a realidade do Brasil. No Brasil, o que é que o El Niño causa? Secas no norte e nordeste, chuvas na região sul-sudeste. Tranquilos? Massa. E a Laninha? Em anos de Laninha, o que acontece no Brasil? Lembre-se, Laninha é a anomalia climática onde as águas do Pacífico resfriam abaixo do padrão. Bom, nos anos de Laninha, acontece o inverso. As regiões norte e nordeste, elas são acometidas por chuvas acima da média. Já a região sul e sudeste são épocas que passam por uma estiagem, por uma seca acima da média. Tranquilos? Então vejam, a variabilidade climática são as oscilações naturais que uma região passa. Essas oscilações estão dentro de uma previsão. Quando essas oscilações saem daquela previsão, o que nós chamamos de anomalia climática. E um exemplo de uma anomalia climática que acontece aqui no nosso país é o Ninho e Laninha. É o Ninho, aquecimento da água do Pacífico. Laninha, resfriamento da água do Pacífico. El Niño causa no norte e nordeste secas, estiagens prolongadas. Na região sul-sudeste, chuva. A Laninha causa no norte e nordeste chuva e na região sul-sudeste as secas mais prolongadas. É por isso que, às vezes, quando a gente está assistindo jornais e assim por diante,
Às vezes, jornalista lá que faz a previsão do tempo fala, ó, estamos vivendo um período atípico, onde a estiagem está muito forte no Nordeste. Ele vai dizer que isso é resultado de uma ação do El Niño, porque ali estivemos de um ano de El Niño. Ou ele pode falar assim, ó, o Nordeste está sofrendo com grandes chuvas, tem inundado grandes áreas, trazido grandes transtornos, porque nós temos chuvas acima da média, graças a uma anomalia climática chamada de Laninha. Beleza até aí? Tranquilos? Então vamos seguindo. O que pode acontecer dentro do padrão são o que nós chamamos de mudanças climáticas. Tá? Lembre-se que o clima é a condição da atmosfera dada, a condição geral da atmosfera estudada durante 30 anos. E durante 30 anos, a gente viu que existem algumas variações climáticas dentro daquele clima. Por exemplo, chove em tal período, no outro período a temperatura é mais alta, é mais baixa, um período de seca, ou não, chove todos os períodos, todas as estações do ano e assim por diante. A gente pegou essa característica e é o clima. Mas pode acontecer ações diversas que podem gerar mudanças climáticas. Por exemplo, as ações terrestres, como alterações na camada da atmosfera da Terra. A gente vai estudar daqui mais à frente sobre a ação do homem destruindo a camada de ozônio. A ação do homem que pode, liberando alguns gases chamados CFCs, de clorofluorcarbono, destrói a camada de ozônio, e a camada de ozônio é aquela camada responsável por filtrar os raios ultravioletas, e a consequência disso, basicamente, é que a gente pode haver uma mudança climática, porque a camada de ozônio fica, o buraco na camada de ozônio fica maior, passa mais raios solares, e aí a gente tem um calor mais intenso. Então, um dos responsáveis pela mudança climática são as ações terrestres. Outro responsável por essas mudanças climáticas são as ações astronômicas. Por exemplo, a alteração na inclinação do eixo da Terra. A gente já estudou que a Terra, tá? Esfera, pelo amor de Deus, a Terra não é plana, beleza? Segredo nosso, não vai dizer a ninguém. Bom, a Terra, que é uma esfera, uma geóide, ela também tem uma inclinação, ela é inclinada. E essa inclinação faz com que o aquecimento das terras do norte e do sul se dê de forma diferente. Por isso também nós temos as estações do ano, por isso que as estações do ano acontecem de forma diferente, né? As estações do ano se dá pelo movimento de translação, mas acontece de maneira diferente no norte e do sul por causa dessa inclinação. A gente já viu, por exemplo, que a Terra faz um movimento que nós chamamos de precessão, onde dura mais ou menos uns 30 mil anos, um pouquinho mais, que a Terra faz um movimento elíptico, ó, que muda esse eixo. Beleza? É um dos daqueles movimentos que a Terra faz. Então, essa mudança gradativa também faz com que haja mudanças climáticas. Nós tivemos um grande terremoto em 2003, lá na região do Sudeste Asiático, que gerou uma grande tsunami, que até gerou um filme, né, que é O Impossível, que aquele terremoto foi tão grande que o eixo da Terra também modificou um pouquinho. Então, essas ações aí podem fazer com que chegue uma quantidade maior de calor na Terra ou uma quantidade menor de calor em algumas áreas, também fazendo com que aconteçam algumas mudanças climáticas. E a terceira forma são as ações extraterrestres. Isso mesmo. As ações extraterrestres, não é esse ET aí e não é extraterrestre de ET, beleza? Extraterrestre é ação que vem de fora da Terra. Claro, as atividades solares é uma ação que vem de fora da Terra. Por exemplo, quando nós temos as tempestades solares, e essas tempestades solares faz com que mais radiação saia do Sol e venha para a Terra, ondas de magnetismo e assim por diante. Essa ação que traz mais calor durante algumas épocas, em alguns anos que acontece isso, também contribui para a mudança climática. Então, a mudança climática ela pode ser terrestre,
como a destruição da camada de ozônio. A mudança climática pode ser por motivos astronômicos, na mudança na inclinação do eixo da Terra, e a mudança climática também pode ser de causas extraterrestres. Mas não são os ETs, não são os OVNIs, são as oscilações, as tempestades que acontecem no Sol de tempos em tempos. Até aí, beleza? Tranquilos? Então vamos mais. Vamos seguir mais um pouco. E quem são os responsáveis pelas mudanças climáticas? E aí agora é que começa a grande confusão. Porque existem duas teorias. Existem pessoas que são chamadas de alarmistas, são chamados aquecimentistas. E eles vão dizer assim, a Terra muda, o clima da Terra está em modificação naquilo que nós chamamos de aquecimento global por causa dos alarmistas, ou melhor, por causa da ação do homem. O homem, nas suas ações, emitem gases poluentes para a atmosfera, como é o caso do metano, o CO2, os clorofluorcarbonos, que acelera, aumenta a sensação do efeito estufa, destrói a camada de ozônio, e aí a Terra está aquecendo, as calotas polares vão derreter e vão inundar, e etc, 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 etc. Isso é uma teoria. Mas existe uma outra teoria, que são os céticos. São céticos aqueles que não acreditam nisso. Os céticos dizem nada a ver. A Terra aquece porque ela passa por processos de aquecimento e processos de resfriamento natural. São chamados de períodos glaciais e períodos interglaciais. Se estamos passando por um período interglacial, estamos passando por um período onde as temperaturas são mais elevadas. Se passamos por um período glacial, essas temperaturas são menos elevadas. Então, eles têm também diversas explicações para dizer se aquela ação é responsável, foi causada pelo homem ou não. Então, temos duas teorias. Ou alarmista, aquecimentista, a Terra aquece por causa das ações humanas, poluição, etc. E precisamos acabar, diminuir a emissão de gases poluentes. Aí tem aqueles tratados de Kyoto, Copenhague, Rio +20, aquela menina que é do Greenpeace, assim por Greta, etc. Bom, e existe aqueles que são céticos, assim, não me enrola não. A Terra aquece e é natural, e eu provo. E aí tem os duelos entre esses dois grupos, que também a gente vai estudar daqui a pouco, um pouco mais à frente. E aí, aqui embaixo, na tela, vocês podem ver, tem assim, IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Que diacho é isso? O IPCC é um órgão internacional que visa monitorar as mudanças que vêm acontecendo no clima mundial. Beleza? Épocas que chove mais, épocas que chove menos, que tem maiores temperaturas, menores temperaturas. Então, o IPCC ele vai fazendo essa contagem, essa contabilização, esse monitoramento, a palavra mais adequada é essa, para saber se a gente está tendo uma mudança climática ou não. Veja, mudança climática, estamos passando, isso é evidente. A grande disputa é alarmista, cético. Ou você é aquecimentista ou não aquecimentista. Você é o quê? Alarmista, aquecimentista ou cético, não aquecimentista? E aí fica claro a critério de cada um. Como é que a gente vai estabelecer, professor, essas diretrizes, essas diferenças? Ou como é que eu posso criar a minha opinião sobre se eu sou aquecimentista ou sou cético? Eu, particularmente, sou... eu não vou dizer o que eu sou, se sou alarmista, aquecimentista ou cético, não aquecimentista. Não agora, por dois motivos. Primeiro motivo, porque o tempo da nossa aula está acabando. Então não vai dar tempo de falar sobre isso. Segundo motivo, simplesmente porque é você quem vai ter que criar a sua opinião. E como é que eu vou criar a minha opinião, professor? Pesquisando, estudando,
indo além das informações que eu estou trazendo. Eu só disse a vocês que existem dois grupos, mas eu não disse como o grupo 1 estabelece, que são os alarmistas, que há a elevação da Terra por meio da ação do humano, e também não disse que o grupo 2 tem quais são as defesas dele. Então, o que é que eu vou passar para vocês na nossa live, que vocês vão assistir no mesmo dia dessa aula, eu vou falar um pouco mais sobre esses dois grupos. Mas de antemão eu adianto, vocês vão pesquisar sobre o aquecimento global, beleza? Todas as pesquisas do aquecimento global, vocês vão ver falar sobre os alarmistas. O aquecimento global como sendo ação antrópica. Ponto. Depois, vocês vão pesquisar sobre um pesquisador brasileiro chamado Luiz Carlos Moulion. Repito, Luiz Carlos Moulion. É um dos principais físicos meteorologistas responsáveis no Brasil, tá? E ele tem algumas explicações científicas e algumas defesas para dizer que a Terra aquece, mas a ação não é por causa antrópica. Então, pesquisa lá, aquecimento global, pesquisa lá o aquecimento global como causa humana e o aquecimento global como não sendo causa humana. E aí eu dou uma deixa, como não sendo causa humana, pesquisa sobre o professor Luiz Carlos Moulion. Beleza? Tranquilos? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e saudações geográficas.